paz, irmãos. É uma alegria poder compartilhar com os queridos a palavra do Senhor e nos ater a ela, palavra que vem do passado, mas que tem uma ação presente nas nossas vidas por conta da presença de Deus nas nossas vidas, que é o autor dessa palavra, né? Então, convido os irmãos a abrirem no livro do profeta Joel, capítulo de número 1. Joel, capítulo de número 1. Hoje nós vamos, seguindo a sequência de semana passada, nos ater ao versículo de número 4 até o versículo 14. Joel, ali, Joel capítulo 1, do 4 ao 14. Joel capítulo de número 1, do 4 ao 14, eu vou ler na versão de João Ferreira de Almeida, né? Revista atualizada. Mas, enquanto nós estivermos lendo e meditando, vou pedir que os irmãos participem das leituras. Fique à vontade para ler na versão que você tiver em mãos. Mas nessa primeira leitura, então, eu vou fazer, com todo respeito e reverência à palavra, nós vamos nos concentrar nela. Ela diz assim, Joel capítulo 1, do 4 ao 14. O que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do moço, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a mercê do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco, e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Pai querido, clamamos mais uma vez, pela tua ação em nossa vida. Fala conosco, Senhor, que a tua palavra seja palavra em nossas vidas, que venha encontrar guarida em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas tragédias, muitos cataclismas, né? Fenômenos extraordinários, intempéries, epidemias, pandemias, têm acometido a humanidade ao longo da sua história.
fazendo a humanidade, grupos humanos e a própria natureza sofrer, morrer, chorar, migrar. Começamos pelo dilúvio, foi citado aqui o dilúvio. O dilúvio foi, depois do pecado, uma das primeiras tragédias da história da humanidade. Tragédia essa que inclusive é narrada em outras tradições religiosas, em outras tradições de outros povos, não só na tradição judaica, né? As 10 pragas do Egito, a grande seca que acometeu o Oriente Médio, os palestinos, né? o povo da Judéia, na época dos apóstolos. O apóstolo Paulo, inclusive, foi fazendo e levantando uma oferta para a igreja de Jerusalém, que sofria com a seca, com a crise que acometeram aquela igreja e aquele povo nas primeiras décadas depois da ascensão de Cristo. A crise do século XIV, já da era cristã, há uns 500 anos atrás, quase 600, crise que acometeu a Europa, com muita chuva, muito frio, uma epidemia, né, de peste bubônica, chamada de peste negra, devastou aí praticamente 1/3 da Europa, no século XIV. A gripe espanhola, no período entre guerras, devastadora, chegou no Brasil, inclusive. E a gente pode continuar, a gente pode falar das mais recentes aí a nós, né? Quem não lembra daquele final de ano, o ano novo de 2004, e a tsunami na Tailândia, né? Aquilo foi uma coisa impressionante. As secas no Nordeste, que tanto acometeu o Nordeste brasileiro. 2020, a Covid-19, pandemia, né? 2019, matando milhares, assustando bilhões. Foi ontem. Sem falar as enchentes. As enchentes em Santa Catarina, né? Santa Catarina parece que sempre foi marcado por isso, né? Frio e enchente, principalmente no Vale do Itajaí. Eu morei no Vale do Itajaí por um bom tempo, passei por uma enchente em 2011, pesada, não foi fácil, mas a gente teve enchente em Tubarão, Araranguá, né? E agora, por último, né? Rio Grande do Sul, atingindo direta e indiretamente mais de 1 milhão de pessoas, gente. E Deus abençoe as pessoas que estão passando frio agora, que não tem nenhuma casa para morar por conta do que aconteceu. Mas a pergunta é: você já passou por algum tipo de tragédia como essa? Bom, eu já dei minha resposta, né? Quando a gente diz sim, a gente é convidado a fazer uma reflexão sobre pelo que a gente passou nessa situação. E sem dúvida nenhuma, outras tragédias acometeram a humanidade, grupos humanos, mas algumas coisas, todas essas tragédias têm em comum. A primeira delas, nenhuma delas durou para sempre. Nenhuma delas durou para sempre. E a segunda coisa que a gente pode destacar para a nossa reflexão é que nessas tragédias a esperança, através da ação de Deus, sempre brotou entre algumas pessoas.
Mas enfim, o texto do profeta Joel, o relato do profeta Joel é o relato de uma tragédia. Evidentemente aqui ocorreu uma praga de gafanhotos. Gostei da foto, viu? Dá para identificar bem, né, a figura dos gafanhotos aí. Acredito que sim, né? Gafanhotos. E de alguma maneira parece também que ele fala de alguma coisa que tem a ver com seca. Eu vou pedir que alguém leia o versículo 10 e depois o versículo 12. Não precisa ser o 10, 11 e 12, mas o 10 e o 12. Ele está falando, obviamente, dos gafanhotos, mas ele está falando de alguma seca que ocorreu nesse contexto também. Versículo 10, alguém lê para nós. O campo estava assolado e a terra triste, porque o trigo estava destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. E o 12 também. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Isso. A gente não sabe quando isso aconteceu. A gente ouviu isso com o pastor Claudimir semana passada. A gente não tem uma data específica. Possivelmente, eu tenho uma tendência a acreditar nisso. Possivelmente foi depois do exílio babilônico, porque você não vê o profeta Joel falando de monarquia, falando de rei. E a gente sabe que depois do cativeiro babilônico, né, com a libertação que os persas deram ao povo de Judá, eles voltam para Jerusalém, arredores, né? E ali eles começam a reconstrução do templo e tudo mais, como aparece em Neemias e Esdras, mas não há uma restauração da monarquia. Então, provavelmente, eu penso dessa forma, né? Foi depois do exílio babilônico. Mas veja que o profeta Joel, que narra essa tragédia, ele narra algo que não tem a ver com o futuro. Os profetas não adivinham o futuro. Os profetas de Deus não são adivinhos. As pessoas têm uma tendência, no senso comum, a achar que o profeta está sempre adivinhando o futuro. Não. O profeta é um homem de Deus, é alguém de Deus, muito atento ao tempo presente. Eles falam daquilo que Deus está vendo hoje e nos alerta. Esse é o relato de desastre, né? Um relato de um desastre que Joel narra e chama a atenção a Israel e Judá. E é muito interessante o modo como Joel faz isso. Lutero, que também foi citado aqui agora há pouco, Lutero falou que Joel foi um profeta muito amoroso, muito bondoso com as palavras. Porque embora ele estivesse narrando uma tragédia, né, ele está sempre desde o início, desde o primeiro versículo, né, dos primeiros versículos, né, convidando o povo a uma reflexão. Convidando o povo, por exemplo, nesse momento, a lamentar e a orar. De um modo muito amoroso, né? E ele coloca, olha, povo, o agricultor não tem o que colher. O povo não tem o que comer. O bêbado não tem o que beber. O sacerdote não tem como organizar um culto. E agora? O que fazer? Eis a palavra de Deus, versículo 14. Alguém leia para nós, por gentileza. Versículo 14. Promulgai o santo jejum, convocai a assembleia sobre os moradores dessa terra, para que a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai. Isso. Lamentem e orem, como povo de Deus. Lamentem e orem, como povo de Deus. Por quê? E aí nós somos convidados à reflexão na palavra. Por que nós somos convidados, e aqui são imperativos, né? Se você olhar os versículos do 4 ao 14, Joel está usando
sempre o promulgai, convocai, cingivos, né? Uivai, chorai. Imperativo. Por que lamentar e orar com o povo de Deus diante de uma situação como essas? Primeiro, parece óbvio, mas é necessária a reflexão. As lutas e as crises na nossa vida são inevitáveis. As lutas e as crises nas nossas vidas são inevitáveis. Versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Alguns estudiosos tendem até a interpretar esse versículo 4 como uma variedade de espécies de gafanhotos, né? Outros falam que tem a ver com um ciclo de vida do inseto. Mas vejam que essas crises, essas situações, né, de luta são inevitáveis e elas vêm de várias formas. Cortando, machucando, vindo, migrando de outros lugares, devorando, destruindo. A figura do gafanhoto aqui é um exemplo desse tipo de luta. Mas existem outras, como a gente já narrou no início, pontuou no início. O ser humano sofre. E nada garante uma vida abastada. Não há nada que nos garanta sucesso pleno, constante. Do primeiro minuto de vida até o último. Existe a hora de estarmos empregados, mas muitas vezes podemos enfrentar, talvez já enfrentamos, não sei a sua vida, o desemprego. Fácil. Ora é o pão que existe, que está aí, que tem um preço justo, mas às vezes nem pão há. Tampouco às vezes um preço justo. Eu lembro de uma época quando eu era criança que um pãozinho, os mais velhos aqui como eu vão lembrar, um pãozinho, lá na década de 80, mudava de preço de 4 a 7 vezes no dia. Um pãozinho. Alguém lembra disso? Eu lembro bem. A gente ia para o supermercado e sempre tinha alguém, uma pistolinha mudando de preço, né? E assim ia, um pãozinho. Eu passei por uma experiência pesada na cidade de Rio do Sul em 2011. Enchente. Que só de cheia durou quase 15 dias. Só de cheia. Primeiro, quando começou a encher, aquela corrida quase que beirando aí como é que se diz, né, a palavra? Desespero para ir comprar coisas do supermercado. De repente as coisas do supermercado acabam. E de repente o que sobrou como uma bombona d'água sobe de preço aí quase 100%. Crise. Em 3 dias. 3 dias. Quando a crise atinge aquilo que nos mantém, como alimento, por exemplo, o pão de cada dia, a gente desestabiliza, irmãos. A gente desestabiliza. Isso é tão sério, que Jesus, na oração que nos ensina, fala da importância de se pedir por 24 horas, a cada dia, o pão, que representa o sustento. Não é uma coisa banal.
eu aprendi desde criança, né? A mesa é sagrada. A mesa é sagrada. Por que a mesa é sagrada? Porque o alimento que está ali é dádiva do Senhor. O povo no deserto que saiu do cativeiro egípcio passou por isso. O maná era para as 24 horas. Porque hoje é Deus quem nos dá. E nós não somos a prova de crise, irmãos. Nós não somos a prova de crise. As crises podem chegar até nós. O que fazer? Lamentar e orar. Porque elas vêm. Elas vêm. Nenhum seguro de vida nos vai dar garantias contra as crises. Aliás, nunca na história do Brasil os seguros de vida aí estão gastando tanto por conta do que aconteceu e está acontecendo ainda, de certa maneira, no Rio Grande do Sul. Né? Tem uma palavra, né, que as seguradoras usam, né? Acho barato essa palavra, né? Sinistro. A maior quantidade de sinistros registrados na história do Brasil. Rio Grande do Sul. Muitas vezes os sinistros são inevitáveis em algum momento da nossa vida. Eu gostaria de lembrar, já que nós somos convidados a entender que essas lutas, essas crises vêm, lembrar de um texto, de uma parábola que Jesus nos contou lá em Lucas, capítulo 12. Olha só. O que Jesus nos falou acerca dessa verdade, que nós não somos a prova de crise. Por mais centrados que sejamos. Lucas capítulo 12. Versículo 16 ao 21. Lucas 12, 16 ao 21. É uma parábola que fala que os nossos planos não são capazes de, muitas vezes, enfrentar uma crise que Deus permite que venha. Disse assim Jesus, Lucas 12, 16 ao 21. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a alma, a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. As crises são inevitáveis. E a nossa segurança está em Deus. Somos convidados a lamentar e a orar. Por quê? Bom, versículo 5, voltando para Joel, capítulo 1 de Joel, novamente, versículo 5. Por que nós somos convidados a lamentar e orar em situações de crise? Versículo 5, alguém lê para nós. Lamentem e orem como o povo de Deus. Por quê? Porque não é bom sermos alheios às crises que estão acontecendo. Não é bom sermos alheios às calamidades que estão acontecendo. O que é um ego?
é um ébrio? Um bêbado. Um bêbado. O profeta Joel conclama os bêbados, os alcoólatras, a acordarem sua embriaguez, porque não há mais o mosto da uva para fazer o vinho. O mosto é o suco da uva, podemos assim dizer, tudo que a uva tem dentro dela, né? E Joel começa chamando esses embriagados, e depois ele vai chamar sucessivamente, né, os agricultores e os sacerdotes. Olha que interessante, né? Bêbados, agricultores, sacerdotes. Por que Joel começa chamando a atenção dos bêbados, dos alcoólatras? Eu suspeito de algo. Eu acredito que Joel começa chamando a atenção dos alcoólatras, porque um alcoólatra, uma pessoa que vive embriagada, ela nunca sabe o que está acontecendo ao seu redor. Não sabe. O embriagado não sabe, não consegue se conscientizar da crise que está ao seu redor, que o assola. Que assola a sua comunidade, o seu povo. Ou o próprio álcool, que faz mal a ele mesmo. O alcoólatra, ele não vê a sua esposa chorando, ou o seu esposo chorando, caso seja a alcoólatra. O alcoólatra não vê os seus filhos crescerem. O alcoólatra não vê o dinheiro, o seu dinheiro que está indo pelo ralo, porque ele não consegue parar de beber. O alcoólatra não percebe a sua índole moral, que vai se deteriorando, porque ele é um alcoólatra. E a saúde do seu corpo que vai indo embora. Veja, o alcoolismo é uma doença, inclusive registrada na OMS, na Organização Mundial de Saúde. E, de alguma maneira, também aponta para um problema espiritual, que atinge não só aqueles que bebem, mas aqueles que não bebem e que fazem parte do povo de Deus. Como assim? A incapacidade de perceber a dor das pessoas que estão ao seu redor. Nós, como povo de Deus, às vezes corremos esse risco de sermos insensíveis, não estarmos atentos, estarmos alheios às crises e calamidades que estão nos cercando e até mesmo nos atingindo. Pessoas que vivem como se as crises que estão ocorrendo nada tivesse a ver com a sua própria vida. Como não lamentar, irmãos? Lamento não é reclamar com Deus, viu? Lamento é dizer assim: Deus está doendo, eu sinto a dor. Como não lamentar a morte dos milhares por conta da Covid-19? Como não lamentar pelo Rio Grande do Sul? Como não lamentar pelos desempregados, por famílias destruídas, não só por causa do álcool, mas por causa de muitas outras coisas? Como não lamentar pelos cristãos perseguidos, mas pela violência que também é cometida a muitos não cristãos? Como não lamentar pelos enlutados? Como não lamentar pelo que acontece em Gaza hoje, nessa mesma terra onde Joel profetizou? Como não chorar pelos que choram e com os que choram? Porque essa foi a vontade de Cristo. Como não fazer isso? Essa é a ordem de Cristo para o povo de Deus.
dessa postura relapsa, perdemos a empatia cristã. Em vez de lamentar pelos que sofrem, às vezes até pecamos. Bem feito. Um cristão não é chamado a declarar bem feito. Ele é chamado a chorar com os que choram. Quem pensa assim, esquece que Jesus chorou no funeral, na morte de Lázaro. Quem pensa assim, esquece que Jesus, contemplando Jerusalém, a mesma Jerusalém que gritava, crucificam, crucificam, a mesma Jerusalém que foi destruída no ano 70, esquece que Jesus chorou a olhar para Jerusalém, quando Jesus mesmo profetizou que ela seria destruída no ano 70. Lamentem e orem, é o que o profeta nos diz. Lamentem e orem como o povo de Deus. Por quê? Bom, vamos caminhar para o final. Em primeiro lugar, vamos só relembrar, né? Lamentem e orem como o povo de Deus, porque as lutas e as crises são inevitáveis. Lamentem e orem como o povo de Deus, porque não é bom vocês serem alheios às calamidades que estão acontecendo. Mas lamentem e orem como o povo de Deus, porque as calamidades, elas não duram para sempre, mas o relacionamento com Deus dura para sempre. Amém? Reúnam-se como povo. Sacerdotes, conclamem o povo. Não é momento de cobrar ofertas, mas é momento de unidade e oração. Diante das calamidades, Deus convoca o seu povo, para que esse povo continue a ser o povo de Deus. Orando, jejuando, se reunindo. Nos convoca a oração. Chorem, lamentem, mas se reúnam e orem. O ano de 2020 foi desafiador, né, irmãos? Lembra de 2020? Já foram 4 anos, né? Quase 4 anos já. 2020 foi desafiador. Não sei se 2020 os irmãos já estavam aqui, Claudinho? Já estavam aqui, né? 2020 foi desafiador. Eu estava pastoreando a igreja de Criciúma e a gente ficou um bom tempo com as portas do templo fechadas. E com a graça de Deus, Deus nos deu a inteligência, a tecnologia, a gente tinha que se reunir, se é que dá para falar assim, online. Lembra disso? Eu vivi uma certa crise, porque dava a impressão assim, o pastor não está indo trabalhar aí no templo, né? Mas eu lembro que foi, às vezes eu vou relembrando, né, o que aconteceu, enfim. Foi o ano mais cansativo da minha vida como pastor, porque era live todo dia. Era live todo dia. Né? E encontro de oração todo dia. Mas era necessário. Não tinha tempo. Quer dizer, o tempo tinha, mas estava fechado. Mas a igreja continuava. A igreja continuava. A gente falou de exílio. O povo de Judá, quando estava na Babilônia, não tinha mais templo, nem mais terra. Mas ainda era o povo de Judá, o povo de Deus. A igreja cristã vai começar a construir templo quase 400 anos depois de Cristo, irmãos. Mas era a igreja. Por que orar? Porque
porque a igreja se reúne para orar. A oração nos faz lidar melhor com o sofrimento e a angústia. Ana orou por um filho, foi até mal interpretada pelo sacerdote, mas depois de orar, o seu coração se acalmou. O filho só veio um pouquinho depois, mas a oração e a relação com Deus, sendo ela membro do povo de Deus, acalmou o seu coração. Nenhuma praga dura para sempre, mas a bênção que Deus nos dá de ser o povo de Deus que se reúne para orar, para ter um relacionamento pleno com Deus, essa sim é sinal de algo que é constante, né? É ser o povo de Deus, ter um relacionamento pleno, e isso nos faz experimentar uma esperança. Eu gosto muito de chamar essa esperança de esperança messiânica. Eu gosto muito dessa expressão. Não fui eu que criei, obviamente, mas é uma expressão que marca muito a minha vida. Esperança messiânica, ou a esperança do Espírito Santo, consolador, mas também vivificador. É na unidade do povo de Deus que a gente recebe essa esperança. Quando o povo dobra os joelhos, quando o povo jejua. É o que o profeta Joel vai falar no capítulo 2, que a gente vai ler mais para frente, mas é aquilo que Pedro, o apóstolo Pedro, naquele dia do Pentecostes, vai pregar, falando da igreja, falando do recebimento do Espírito Santo. Falando de um chamado, muitos vão fazer parte desse povo de Deus. Vamos nos reunir, vamos orar, vamos nos ajuntar. Nós estamos aqui reunidos num espaço, graças a Deus por isso. Daqui a pouco, não tenho dúvida disso, os irmãos vão ter um tempo, mas não é isso que nos faz ser igreja. Nós já somos igreja. Já somos igreja. Alguns exercícios não dá para negociar como igreja. Um deles é a reunião e a oração. Isso não dá para negociar, né? Concluindo, as crises, as lutas, elas são inevitáveis. Por isso que é bom a gente ficar atento e não desatento, como alguém embriagado, pois o sopro vivificador nos vai surpreender. O sopro do Espírito Santo vai nos surpreender. A nossa unidade como povo de Deus, ela faz fazer a diferença. Nós vamos ser surpreendidos. Experimentar um momento de crise é também experimentar a oportunidade de deixar Deus nos surpreender. E enquanto a gente sofre, nos relacionando com Deus, a gente tem essa experiência, a oportunidade de experimentar esse alimento que faz brotar em nós a esperança. Enquanto os outros sofrem, a gente também, com esperança dentro de nós, a gente pode fazer bênção na vida dessas pessoas. E como foi o próprio chamado a Abraão e ao povo que descenderia de Abraão, a ser bênção a essas pessoas. Que Deus nos abençoe. Eu queria convidar você a orar nesse instante, em silêncio.